Olá, Shalom a todos. Meu nome é Marcos Luiz e estou de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do Terrilim Salmo 119. Como já mencionei anteriormente, nós não vamos abordar todos os versículos do Salmo 119, porque este salmo tem 176 versículos. Nós vamos apenas abordar alguns versículos que selecionamos para fundamentar aqui o nosso assunto. Nosso assunto, por sinal, é a lei do Eterno e a visão dos salmistas. Então, eu te convido a assistir a parte introdutória dessa aula. É muito importante que você faça isso para que você possa acompanhar o nosso raciocínio, o nosso fundamento. E nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre algo muito interessante. Nós vamos falar sobre a definição da Torá, que foi traduzida como lei, a sua composição e a sua estrutura. Então, a definição da Torá. A Torá, ela é a instrução do Criador, é o ensinamento do Criador. Mas essa palavra, ela significa literalmente instrução. A definição da Torá, por si mesma, já revela o caráter do Eterno, o caráter daquele que não impõe as suas leis, não impõe os seus mandamentos, não impõe os seus ensinamentos. Por exemplo, em Vaikra, Levítico capítulo 10, verso 11, diz assim: e para ensinar, ou seja, a raiz aí é Yará no hebraico, aos filhos de Israel, todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado pela mão de Moshe, de Moisés. Então, esse verso, essa raiz da palavra Yará, já revela o caráter do Eterno, o perfil do Eterno, que é um perfil de instrutor, de ensinador. Essa raiz Yará, ela traz algo muito interessante para nós. Por exemplo, essa raiz, ela traz um significado que é exatamente fluir como a água. Fluir como a água. Isso é muito interessante. Então, a Torá, ela se revela, ela se manifesta, ela age como uma água que flui. Exemplo, a palavra Shamaim, que ficou traduzido como os céus, na verdade, ela significa águas de lá, ou seja, águas de cima, que vem da palavra Maim, que quer dizer água ou águas. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, está escrito: desça como chuva minha instrução, minha palavra, se espalhe como orvalho, como chuvisco sobre a relva, que viceja, e aguaceiro sobre a grama verdejante. Olha que importante esse texto para nós, porque aqui o Eterno está dizendo que a palavra dele deve descer como chuva. A sua instrução deve descer como chuva, como orvalho, como chuvisco sobre a relva, que viceja, e aguaceiro sobre a grama. Nós sabemos que a palavra do Eterno, ela vem do alto. Ela é uma revelação que vem do reino dos céus para as nossas vidas. Então o Eterno aqui, ele está fazendo uma comparação da sua palavra como
a chuva. Isso é muito interessante. Outra palavra que o Eterno fala, trazendo o mesmo sentido, está em Yeshayahu, Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11, que diz assim: como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia! Então o Eterno está dizendo que assim ele está comparando, né? Fazendo uma analogia, assim como a chuva desce do céu e também a neve. A gente sabe que a neve, ela flui das montanhas, desce das montanhas, né? As geleiras, etc. E aí, da mesma maneira, a palavra do Eterno, ela desce também para nós. E ela causa um efeito poderoso. Ela causa algo maravilhoso na terra. Ela causa algo maravilhoso na nossa vida, no nosso coração. Diz que ela fecunda, ela faz germinar. A palavra, ela faz gerar, germinar semente e pão ao que come. E ela tem um propósito, ela não volta vazia, sem cumprir a finalidade pela qual ela foi enviada. Então, a Torá do Eterno, a instrução do Criador, ela tem essa finalidade, uma finalidade transformadora, uma finalidade de instruir e de fluir como água nas nossas vidas. Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno, certa como a aurora é sua vinda. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Então, o conhecimento do Eterno, ele vem de maneira profunda, de maneira reveladora para nós e molha, inunda todo o nosso ser, toda a nossa vida. Muito interessante essa analogia que a palavra do Eterno faz, comparando a sua Torá, a sua instrução como água. Palavras de Yeshua falando sobre isso. Ele estava em Jerusalém na festa de Sucote, na festa dos tabernáculos, e em Iohanã, João capítulo 7, verso 38, no templo de Jerusalém, ele fala algo interessantíssimo. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme dizem as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Aleluia! Então, aqui Yeshua, sendo ele a Torá viva, a palavra do Eterno encarnada, o verbo, o Menra, ele libera essa palavra na festa de Sucote, e isso tem tudo a ver com o contexto de Sucote. Havia todo um ritual em relação, no contorno, no contexto dessa festa. E Yeshua, ele é muito oportuno em falar essa palavra. A gente não vai estudar sobre a festa de Sucote, porque não é tema do nosso assunto. Mas Yeshua, ele fala algo muito importante, muito precioso. Ele diz que aquele que crê nele, como dizem as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Então, esse é o efeito que a Torá do Eterno, que a instrução do Eterno causa na nossa vida. Ela flui como rio de água viva. E a água, ela é o símbolo da vida. A água é muito importante nas nossas vidas. Não é por acaso que o Eterno compara a sua palavra como água. Então, a Torá do Eterno, ela causa esse efeito na nossa vida. A Torá, ela é a instrução do Eterno. Ela nos instrui em toda a verdade. Ela nos guia para o caminho da vida e vida
em abundância. Isso fica evidenciado em Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, verso 1, que diz assim: E será que se ouvirdes a voz do Eterno, teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o que vai acontecer? Vocês serão pessoas abençoadas, serão benditos, serão íntegros, serão referência, serão luz para as nações. Vocês terão a minha shalom, vocês terão a minha presença na vida de vocês. Esse é o sentido de Deuteronômio, capítulo 28, quando nós obedecemos à instrução do Eterno. No mesmo livro, no capítulo 30, verso 19, diz: Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, observe aqui que o Eterno, ele sempre coloca um condicional. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, o Eterno está dizendo: se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, vocês serão bem-sucedidos. Aqui no verso 19 do capítulo 30, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. E ele diz: eu desejo que vocês escolham a vida, para que vocês possam viver. Nos profetas, por exemplo, em Isaías capítulo 1, verso 19, ele diz: se quiserdes obedecer, comereis o fruto precioso da terra. Então, observe que o Eterno, ele respeita o princípio do livre-arbítrio, que ele mesmo nos deu. Ele colocou isso dentro de nós, o poder de escolhermos, de decidirmos o que devemos fazer com as nossas vidas. Então, a finalidade, a instrução do Eterno tem esse objetivo. O objetivo de nos instruir, respeitando o nosso livre-arbítrio. Yeshua, ele disse algo interessante. Mateus capítulo 13, verso 9 diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Yeshua, ele também usava o mesmo princípio. Existe uma harmonia no ensinamento dos profetas, existe uma harmonia no ensinamento de Yeshua. Ele dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele ensinava para as pessoas a sua palavra, ele ensinava a Torá do Eterno, e ele não impunha o seu ensinamento. Ele deixava que as pessoas escolhessem, que as pessoas decidissem continuar ouvindo aquela palavra e até mesmo absorvê-la. Isso está em acordo com o que o Eterno pré-estabeleceu para a humanidade. No capítulo 5, verso 8, Yeshua diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra, bem-aventurados os limpos de coração, e assim ele vai falando, deixando as pessoas refletirem, deixando as pessoas meditarem acerca do seu ensinamento. Em Apocalipse capítulo 3, verso 8, o princípio é o mesmo. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às congregações, diz à Igreja do Eterno. Então, o Eterno, ele está sempre nos advertindo, sempre nos ensinando, sempre nos dando instruções, e para que nós possamos tomar decisões e fazer escolhas. Esse é o papel da Torá: instruir, orientar, ensinar. Então, o significado real da palavra Torá não é lei, é instrução. Segundo ponto, o conceito da Torá. Torá é tudo que o Eterno pré-estabelece para a criação. Exemplo, Provérbios, capítulo 8, versos 22 a 31, diz assim: o Eterno me criou primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam os mananciais das águas,
Antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóboda sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes do abismo, quando punha um limite ao mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra. Aqui está literalmente descrito esse conceito da Torá. A Torá é tudo que o Eterno pré-estabelece para os universos. Todos os universos criados, todos os sistemas, todas as galáxias, tudo que contém os universos, estão debaixo de uma instrução do Eterno. Eles compõem esse conceito de Torá. Aqui fica muito claro quando Salomão, ele diz que o Eterno firmou todas as coisas, condensou as nuvens, ele pôs um limite ao mar para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento. Então o Eterno, de fato, ele coloca um limite para o mar, para que ele não ultrapasse ali a praia. Você vê que as ondas, elas são agitadas, mas elas quebram sempre na praia. E quando isso muda, por exemplo, quando acontece um tsunami, isso é efeito da desordem do mundo. Isso é um efeito do pecado, da transgressão, porque os homens, na maioria das vezes, não respeitam as leis da natureza, não respeitam os mares, não respeitam os animais, não respeitam o mundo criado pelo Eterno. E a natureza, ela se revolta, eu estou aqui parafraseando, ela se revolta contra o próprio homem, e isso traz transtornos terríveis para nós. E você vê quantas pessoas já morreram por causa do tsunami. Realmente é algo assim que a gente não compreende, porque a humanidade, ela é tão agressiva, porque ela não respeita as leis pré-estabelecidas pelo Eterno. E há um texto que fala algo muito interessante, que a natureza, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos do Eterno. Porque os filhos do Eterno, eles tratam bem os animais, eles tratam bem a natureza, eles respeitam as leis da natureza. E é isso que a natureza, quem falou isso foi o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. O ser humano transformado, o ser humano cheio do Espírito do Eterno, que tem o fruto do Espírito, ele respeita a natureza. E essas coisas não vêm acontecer. Então, o Eterno, ele deu uma palavra para toda a natureza. Ele deu uma palavra para as plantas. Você vê a fotossíntese, né? Tem um papel fundamental em tudo isso, nesse sistema. Os animais, e etc, etc. A natureza, os sistemas, o sol, a lua, o mar, obedecem à voz do Eterno. Então, esse é o conceito de Torá, é tudo aquilo que o Eterno pré-estabelece para a criação. A gente vai falar sobre isso num outro momento, de maneira mais aprofundada. O Salmo 148, versos 1 a 14 diz: Aleluia, louvai ao Eterno no céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os anjos, louvai-o seus exércitos todos, louvai-o sol e lua, louvai-o astros todos de luz, louvai-o céus dos céus e águas acima dos céus. Louvem o nome do Eterno, pois ele mandou e foram criados. Fixou-os eternamente para sempre. Deu-lhes uma Torá, o termo que aparece aqui em hebraico é Hok, ou Hukim, estatutos, que jamais passará. Então,
O salmista aqui, ele está declarando, ele está afirmando pela revelação do Eterno, que o Eterno fixou uma Torá para todos nesse universo. Para ele dar um exemplo aqui, anjos, sol, lua, astros, todos de luz, céus dos céus, águas acima dos céus, etc. Então, esse, de fato, é o conceito de Torá para tudo aquilo que existe dentro desse cosmos, dentro desses mundos existentes. Eles funcionam, eles existem por causa da Torá do Eterno, da instrução do Criador. Existem estudos científicos que falam sobre o posicionamento da Lua, a distância dela para com a Terra, a distância do Sol para com a Terra, para com os outros planetas, e se essa distância fosse um pouquinho menos ou um pouquinho mais, causariam diversos transtornos na natureza, por exemplo, para nós que moramos aqui na Terra. O Salmo 19, versos de 1 a 10, diz: os céus contam a Kevod, a honra, o esplendor, a majestade, o poder do Eterno. A palavra Kevod, que foi traduzido como glória, na verdade significa honra, peso, esplendor, ou literalmente o poder de subjugar a si todas as coisas. Aí ele diz: os céus proclamam o esplendor do Eterno e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça, e por toda a terra sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol, e ele sai, qual esposo da alcova, como alegre herói percorrendo o caminho. Ele sai de um extremo dos céus e até o outro extremo vai para o seu percurso, e nada escapa ao seu poder. Então, os céus, eles manifestam esse poder do Eterno, esse conceito que nós estamos trazendo aqui. Os céus, eles manifestam. As estrelas, o sol, a lua, tudo expressam essa verdade. Sem palavras, sem sons, nós percebemos que a palavra do Eterno está proclamando instruções para as nossas vidas. Aí ele continua no verso 8: a Torá do Eterno é perfeita, faz a vida voltar, o testemunho, edut, do Eterno é firme, torna sábio o simples. Os preceitos do Eterno são retos, alegram o coração. O mandamento, mitzvah, do Eterno é claro, ilumina os olhos. O temor, yerá, do Eterno é puro, estável para sempre. Os juízos, mitzpatim, do Eterno são verdadeiros e justos igualmente. Então, é exatamente isso, é da Torá, é desse conceito que o salmista aqui está falando. Você vê que ele começa poeticamente falando sobre o firmamento, sobre as obras da mão do Eterno. Ele fala desse anúncio que os elementos cósmicos fazem no universo, sem som, sem palavras, e em seguida ele, a partir do verso 8, começa a falar literalmente da Torá do Eterno. Isso é muito profundo. Então, a palavra Torá, na verdade, ela é muito abrangente. Ela é muito mais profunda do que comumente é traduzida nas Bíblias em geral, principalmente as Bíblias em português. Não trazem o sentido correto do termo Torá, infelizmente. Nenhum de nós conseguiremos atingir o conhecimento pleno do Eterno, a sabedoria profunda do Eterno. O conhecimento do Eterno é muito alto. O Salmo 139 fala sobre isso. Ele explica, Davi explica
de maneira didática e profunda sobre isso no Salmo 139, e o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Romanos 11:33, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência do Eterno. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem com efeito conheceu a mente do Eterno? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Ou seja, lhe deu algo para receber em troca. Tudo vem do Eterno. O Eterno é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o saber. Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a honra pelos séculos. Amém. Aleluia. Então, o conhecimento que o Eterno dispôs para nós, ele é muito pouco, ele é pequeno, mas é suficiente para que possamos compreender todo esse contexto, todo esse conceito que nós estamos compartilhando acerca da sua Torá. Terceiro ponto, a finalidade da Torá. A Torá é um conjunto de regras e de normas que visam em santidade a preservação da vida e do indivíduo. A Torá, portanto, ela tem essa finalidade de preservar a vida do ser humano em santidade. Essa é a finalidade da Torá. Essa é a finalidade do mandamento. Quarto, o que é a Torá? A Torá é a Constituição Universal pela qual o Eterno governa os mundos, universos. Então a Torá, ela não é uma lei, ela é uma Constituição que tem os seus códigos, que tem os seus processos, os seus níveis e contexto. A Torá, ela possui um código de leis, estatutos, mandamentos, ordenanças, preceitos e juízos. Vamos analisar o exemplo de Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, num contexto idólatra. O seu pai, por exemplo, era fabricante de ídolos, e o Eterno se revela para Abrão. E o Eterno o chama e diz: Abrão, saia da sua casa, da casa dos seus pais, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a partir daí o Eterno dá a Abrão, a Quetuba. O que é a Quetuba? A Quetuba é um contrato de casamento. Literalmente, ele faz com Abrão um pacto, porque um casamento, ele é um pacto, ele é uma aliança que não tem fim. E aí, quando a gente analisa em Bereshit, Gênesis capítulo 12, o Eterno diz para Abrão: saia, literalmente. Quando ele diz saia da sua casa, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, ele está cumprindo um mandamento que ele mesmo estabeleceu ao dizer que o homem deixaria os seus pais, a casa dos seus pais, e se fundiria com a sua esposa, com a sua mulher. E os dois seriam ambos uma só carne. Então, o Eterno, ele está fazendo, de fato, um casamento com Abrão. Ele está fazendo uma aliança com Abrão. Em Bereshit, capítulo 26, verso 5, o Eterno, ele já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, e ele, falando com Isaac aqui, ele vai dizer sobre a vida, a conduta de Abraão. Ele diz: porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus estatutos e minhas Toratot, ou seja, minhas instruções, minhas leis. Então, a gente observa
que o Eterno, ele dá a Torá para Abraão. Ele dá a Torá, ele dá a instrução para ele, para que ele pudesse viver sob essa instrução. A Torá do Eterno, como nós vimos, ela é eterna. Não existem duas instruções. Existe apenas uma instrução. O Eterno não muda, o Eterno é fiel à sua palavra. O Eterno mantém os seus princípios de eternidade a eternidade. Isso não é anacronismo. Isso é uma verdade absoluta e eterna. Como vimos, o Eterno, ele coloca a sua Torá para todo o universo. A Torá do Eterno, como constituição, ela governa absolutamente tudo. E Abraão, ele agora vai difundir, Abraão vai difundir a Torá do Eterno para ser, através do seu testemunho, o pai da fé, o pai da fidelidade, porque Abraão obedeceu. E o texto vai dizer que Abraão obedeceu de tal maneira que isso lhe foi imputado para a justiça, para testemunho eterno das nações. Aleluia. Algumas religiões dão aos seus seguidores apenas um conjunto de regras, doutrinas e dogmas, e até leis morais, mas não é assim em relação à Torá do Eterno. Por isso, Yeshua não é o fundador de uma nova aliança, nem apenas um grande profeta, como nas diversas religiões. Ele renova a aliança feita de uma vez por todas com Abraão. Por isso, Abraão alcançou bom testemunho. Yeshua é aquele que é anunciado nas Escrituras como aquele que traria a consolidação da Torá, aquele que traria a profundidade da Torá, da instrução do Eterno. Então, começa em Abraão, passa por Isaac e vai até Jacó, Jacó, os seus filhos, ou seja, o povo de Israel, que seriam luz para as nações, para difundir o monoteísmo, difundir esse conceito, essa instrução, essa revelação da Torá para toda a humanidade. Então, recapitulando, a Torá, ela é a constituição celestial que governa os mundos. Então, de acordo com esse conceito de Torá como constituição celestial que governa os mundos, os universos, nós temos o exemplo de Abraão, que obedeceu ao Eterno, como vimos em Bereshit, Gênesis capítulo 26, verso 5, que ele obedeceu, ele cumpriu todas essas etapas, todos esses códigos de leis que o Eterno pré-estabeleceu, porque a Torá, ela é eterna. A Torá, ela não é algo desse mundo, ela é constituída de princípios espirituais. É importante que se entenda isso. E muitas pessoas falam em anacronismo, quando na realidade a Torá é muito mais elevada do que esses conceitos humanos. E dentro dessa matéria da Torá, a gente tem o processo jurídico do universo. Por exemplo, existe uma lei chamada procuração. A procuração nada mais é do que, espiritualmente falando, o arrependimento, a techuvá, o retorno, literalmente. Techuvá em hebraico quer dizer retorno. Então, é um documento espiritual que o homem dá a Yeshua, na condição de advogado, para que Yeshua possa advogar a sua causa, ou seja, o homem entrega o seu livre-arbítrio a Yeshua, e Yeshua passa a advogar essa pessoa. E a partir daí, Yeshua determina, ele estabelece algo para as hostes espirituais da maldade, para que essas hostes não tenham legalidade na vida dessa pessoa. Elas não podem mais agir na vida dessas pessoas, a não ser por intervenção do pecado. É o que diz Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Porque o pecado, 1 João, capítulo 3, verso 4,
diz que todo aquele que comete pecado transgride a Torá, porque o pecado é a transgressão da Torá. Então, pecado não é errar o alvo. Errar o alvo é uma consequência do pecado. O pecado é a transgressão da Torá. E quando você transgride a Torá, você erra o alvo. É o resultado do pecado. Então, Yeshua passa a advogar a vida do homem. Agora, ele legalmente, juridicamente, ele tem plenos poderes para advogar essa pessoa. Porque essa pessoa se sujeitou à instrução do Eterno, se sujeitou ao próprio Eterno. Em Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, ao Eterno, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então é importante que o homem ele se sujeite, se submeta ao Eterno, para que o Eterno possa cuidar dele e não deixar que o pecado possa tomar conta do seu coração. E isso quando acontece, exemplo, uma pessoa depois de ter feito isso, depois de estar no caminho do Senhor, andando conforme a instrução do Criador, ela volta atrás, a maldição que estava sobre ela no início pode ser duplicada. O estado dessa pessoa pode se tornar muito pior. Yeshua fala sobre isso. Uma casa vazia, uma casa sem propósito, uma vida sem propósito, uma vida sem submissão, sem fruto. Satanás, ele se aproveita da situação e pode, assim, voltar a dominar aquela vida novamente. E o apóstolo Kefa, Pedro, diz que o estado dessa pessoa se torna semelhante ao do cão, que volta a lamber o seu próprio vômito, e a porca lavada volta ao despojadouro da lama. É muito grave tudo isso, é muito sério, e nós devemos refletir, nós devemos nos submeter a essa constituição espiritual, nós devemos nos submeter à Torá do Eterno, para que possamos viver uma vida digna, uma vida irrepreensível. Esse é o propósito da Torá, da instrução do Eterno. Quinto ponto, a estrutura da Torá. A Torá tem 613 mandamentos, 40 fundamentos e 4 níveis de revelação sobre a base dos 10 mandamentos. Então, o alicerce da Torá, o fundamento da Torá são os 10 mandamentos, as 10 palavras escritas pelo dedo do Eterno, em tábuas de pedra de safira. O Eterno deu a Torá. O Eterno escreveu a Torá. O Eterno ditou a Torá para Moisés. Então, a Torá não é de Moisés. Existem até textos que falam a Torá de Moisés, a Torá não é de Moisés. A Torá é do Eterno. Moisés, ele recebeu a Torá, ele foi um profeta, ele foi um mediador entre o Eterno e o povo de Israel, porque o povo não quis que o Eterno falasse diretamente com eles, eles temeram no Monte Sinai, está em Êxodo capítulo 19, fala sobre isso. O povo temeu. O Eterno queria esse relacionamento. O Eterno sempre quis se relacionar com o ser humano, com o homem, mas o homem nunca quis. E o Eterno manifestou assim a sua palavra através de Moshe, de Moisés, dando instruções para o povo, para que o povo pudesse viver conforme estas instruções. Sexto, a composição da Torá. A Torá ela é composta de estatutos, leis, mandamentos, ordenanças, preceitos e juízos. Então, pela composição da Torá, a gente vê que leis, ou lei, é apenas um item que compõe a Torá. Então, essa tradução de Torá como lei é completamente equivocada. Não expressa a realidade, o sentido do termo. Literalmente não expressa. E por fim, o sétimo ponto traz os 3 princípios absolutos e imutáveis da Torá: fé, juízo e misericórdia. Em hebraico,
Emuná, que literalmente é fidelidade, juízo, que é mishpat, tá? Está ligado à parte jurídica e também da consciência, do direito, né? O campo do direito. E Arahem, a misericórdia. Em Mateus, capítulo 23, Yeshua fala sobre os 3 princípios absolutos imutáveis da Torá. Nós não vamos explorar isso agora, porque pretendemos fazê-lo na próxima aula. Mas o que está escrito ali, nós vamos entender. Yeshua, ele fala aqui no verso 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da Torá, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, observe que Yeshua, ele está dizendo, vocês devem fazer tudo isso, mas vocês não devem omitir o mais importante da Torá. A essência, o espírito da Torá. A emuná, a mishpat, arahem, a fidelidade, a misericórdia e o juízo, porque essa é a essência da Torá. E se vocês não guardarem a essência da Torá, todo esse ritual será em vão. Não terá utilidade. Existe algo interessante, um ensinamento da Torá que diz que aquilo que não contribui para o propósito eterno não tem valor eterno. Então existem obras que nós fazemos para o eterno. E existem obras que nós fazemos que são do eterno. Qual é a diferença? Obras que fazemos para o eterno são coisas que fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Coisas que a gente acha que são certas. Conceitos, ideias nossas. Mas existem obras que o Eterno nos ordenou a fazer, nos mandou fazer. Um exemplo disso, quando a gente vê lá as 2 ofertas, oferta de Abel e a oferta de Caim. Literalmente, Abel fez a obra do Eterno, Caim fez a obra para o Eterno, ou seja, uma obra para o Eterno. Existe uma grande diferença. E quem foi aprovado? Abel. E eu quero aqui concluir recapitulando o que nós falamos hoje sobre esta aula tão importante. Primeiro nós falamos sobre a definição da Torá. A Torá é a instrução ou o ensinamento do Eterno. Segundo, nós falamos sobre o conceito da Torá. A Torá é tudo que o Eterno pré-estabelece para a criação. Terceiro, nós falamos sobre a finalidade da Torá. A Torá é um conjunto de regras e de normas que visam em santidade a preservação da vida e do indivíduo. Quarto, nós falamos sobre o que é a Torá. A Torá é a constituição celestial pela qual o Eterno governa os mundos, universos. Então a Torá é uma constituição, está muito mais além daquilo que nós imaginamos que seja a palavra e o conceito de Torá. A estrutura da Torá, a Torá tem 613 mandamentos, 40 fundamentos e 4 níveis de revelação sobre a base dos 10 mandamentos. Então, a estrutura da Torá, ela tem toda essa abrangência. Sexto, nós falamos sobre a composição da Torá. A Torá, ela tem em si estatutos, leis, mandamentos, ordenanças, preceitos e juízos. É por isso que ela não pode ser traduzida como lei. E por fim, os 3 princípios absolutos e imutáveis da Torá, que são fé, juízo e misericórdia. E por hoje nós encerramos a nossa aula, convidando a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva,
ative as notificações, o sininho, para que você possa receber vídeos toda semana. Até a próxima aula e que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua.